Pois é, um dos assuntos que nós vamos abordar agora está relacionado, portanto, aí com o direito digital. Porque no mundo, quer dizer, um fenômeno mundial tem sido, portanto, aí as notícias falsas, também chamadas de fake news. E essas notícias são, de certa forma, plantadas e as pessoas que não estejam ou que não estão devidamente preparadas terminam, portanto, assimilando uma notícia falsa como se fosse uma notícia verdadeira e essas notícias são passadas para frente, ganhando, portanto, aí uma velocidade muito grande. Evidente que pessoas que de alguma forma disseminam notícias falsas também podem ser alcançadas pelas nossas leis. É nesse sentido, então, que nós vamos conversar com o nosso convidado, justamente para saber se as plataformas têm também responsabilidade no sentido de colocarem freios também nessas notícias falsas. Me refiro, portanto, ao doutor Alexandre Ateniense, fala conosco de Belo Horizonte, ele que é um dos pioneiros nesse conceito do direito digital aqui no Brasil, ele que é professor universitário e nós vamos mais uma vez conversar com ele a respeito deste assunto, doutor Ateniense. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Revista Brasil, Rádio Nacional Brasília, Rio, São Paulo, como também as emissoras também da Amazônia. E agradecemos muito ao senhor pela gentileza. Muito bom dia, doutor Ateniense. Bom dia, Walter. É mais uma vez um prazer falar com os ouvintes e com você, só que dessa vez eu não estou em Belo Horizonte, eu estou em Paris, mas falando com você como se estivesse lá. Está tudo tranquilo. Vamos em frente, que esse tema é a pauta do dia. Tá certo, então. Muito obrigado ao senhor. Bem, de que forma o senhor vem acompanhando, então, essa evolução e aproveitando também o senhor na Europa, já é possível perceber que na Europa também esse fenômeno, ele ganha dimensões, ou seja, o fenômeno da notícia falsa também ganha dimensão aí na Europa, a exemplo do que estamos enfrentando também aqui no Brasil, doutor Ateniense? Sem dúvida alguma, a questão das notícias falsas é um fenômeno que não tem fronteiras, inclusive já existia, por incrível que pareça, desde o Egito Antigo, só que de formas diferentes, através de transmissão de mensagens em papel, algo desse gênero. Ou seja, não é um fenômeno novo. A única coisa que temos diferente nesse momento, Walter, é que as redes sociais potencializam a distribuição de notícias falsas. Sobretudo se as pessoas que têm acesso a esses conteúdos não têm o discernimento necessário para fazer uma grande diferença. O que é notícia de rede social plantada por um anônimo ou, quem sabe, uma pessoa qualquer, da mídia tradicional. Esse período que nós estamos vivendo no Brasil, tenho acompanhado diariamente, é um período muito fértil para a divulgação de notícias falsas. E isso chama atenção porque é um momento em que as pessoas que têm acesso às informações precisam ter o discernimento de buscar referências nos sites da imprensa tradicional e não de um amigo, de um parente, de uma pessoa que nunca conviveu e que não tem como ter segurança, credibilidade na fonte dessa informação. Então, ao meu ver, é um momento que as pessoas têm que ter, a exemplo do que já acontece aqui na Europa, um amadurecimento para checar a informação, não simplesmente absorvê-la tal como vem e daí em diante passar para frente sem fazer essa checagem. A mídia tradicional brasileira, ela já tem se despertado bastante para esse assunto, sobretudo porque os grandes portais, digamos, o CNJ, o UOL, o Estadão, a Folha, o G1 da Globo, todos eles têm voluntariamente uma página de checagem de notícias falsas. Então, o que falta ao cidadão médio brasileiro é ter acesso a esses sites por um clique, para poder verificar se a notícia é verdadeira antes de repassá-la pela frente sem fazer essa verificação. Entendi. Os aplicativos, quando o senhor cita, portanto, aqui, essa questão, né, de fazer com que a população, de certa forma, seja melhor informada em relação a essa diferença, ou saber distinguir, né, a notícia falsa, portanto, de uma verdadeira. Em relação aos aplicativos que recebem, portanto, e difundem, como é que o senhor vê o grau de responsabilização também desses aplicativos, doutor Ateniense? A responsabilidade é plena. Nós já temos diversos julgados na justiça brasileira de que quem repassa conteúdo falso, o que a gente chama da pós-verdade, a desinformação, também é responsável.
de colocar uma página para fazer o desmentido. Enquanto que aqueles portais, aqueles sites que você não pode, com certeza, checar a procedência, e esses não têm responsabilidade nenhuma quanto àquilo que querem fazer a disseminação. Mas isso não significa dizer que eles não podem ser punidos, muito pelo contrário. Todos os responsáveis por esses sites que propositadamente distribuem fake news serão também punidos exemplarmente pela legislação brasileira, que já tem legislação suficiente, já tem normas suficientes para poder fazer essa punição acontecer. Perfeitamente. Agora, doutor Ateniense, no nosso país, tem lei que pune quem difunde notícia falsa? Lei não tem, mas existe, sim, diversos julgados que punem aquele que, por algum motivo, dê subsídio, dê suporte para a propagação das notícias falsas. Então, são vários julgados de diversos tribunais brasileiros que corresponsabilizam aquele que é o repassador de notícias falsas. Isso acontece muito, nem sempre todos são punidos, porque nem sempre todos são denunciados. Mas a partir do momento que alguém queira fazer com que haja não só a responsabilização civil, mas também a criminal, sobretudo se for um conteúdo ofensivo, um conteúdo que possa gerar algo do tipo uma difamação, uma calúnia, isso tudo terá dupla repercussão, não só na área civil, como na área criminal. Agora, de que forma a justiça age, uma vez que não tem lei para punir, portanto, aí quem difunde notícia falsa, de que forma a justiça age para poder, de alguma forma, alcançar, portanto, essas pessoas que fazem, portanto, essa difusão? Porque tem aqueles que difundem de forma, porque sabe que realmente é falso e difundem a si mesmo, e tem aquelas que são, desconhecem que aquela notícia é falsa, entende que, olha, a notícia aqui, deixa eu passar para o meu irmão, para o meu amigo, quer dizer, difunde de forma, vamos colocar assim, de forma inocente. Quer dizer, é possível separar o joio do trigo ou está todo mundo no mesmo barco quando é essa questão que estamos aqui falando, a notícia falsa, doutor Ateniense? É possível separar o joio do trigo, sim. Esse exemplo que você citou, de que um amigo repassa, acontece comigo até na minha própria família. Várias mensagens que minha mãe me passa, ela não consegue algumas vezes ter o discernimento do que é verdadeiro e o que é falso, ela me passa como se fosse notícia verdadeira. E eu chego e falo, mãe, checa essa informação aqui, porque ela não é verdadeira, veja a fonte. Agora, a justiça só age por provocação. Ou seja, se alguma pessoa receber um conteúdo falso e se sentir incomodado com essa propagação dessa pós-verdade, ela deve tomar medidas judiciais contra a pessoa que fez o disparo, seja ela aquele que originou o conteúdo falso ou aquele que repassou, porque na justiça brasileira, tanto um quanto o outro, existem decisões que possam puni-los. Agora, o que acontece é que as pessoas voltam, elas agem por impulso, né? Então, muitas vezes, ficam impactadas naquele momento que recebem informação e não têm a calma para poder checar a veracidade. E acaba simplesmente em um clique repassando para frente. E é assim que as notícias falsas se propagam, o que causa um dano terrível, porque a desinformação, num momento de crise como esse que nós estamos passando para o Brasil, é extremamente grave, porque ajuda a fazer com que haja uma manipulação e as pessoas se distanciam daquelas fontes confiáveis, que, sem dúvida alguma, fazem parte da imprensa tradicional. Estamos entrevistando o doutor Alexandre Ateniense, ele que é especialista no direito digital, um dos pioneiros aqui da capital federal. Nós estamos com os nossos âncoras também prontos para conversar com o senhor, doutor Ateniense. São Paulo está o nosso âncora, o Leandro Martins. Vamos lá, Leandro. Vamos lá, bom dia, doutor Alexandre Ateniense, tudo bem? Bom dia, Leandro, prazer novamente ouvi-lo. Perfeito. Doutor, de certa forma, o Walter já perguntou, mas eu vou novamente nesse enfoque no seguinte sentido, doutor. Haveria muita leniência ou até falta de agilidade nas penalidades para os crimes de desinformação digital
ou a legislação ainda não está muito avançada nesse sentido? Porque a gente sabe que as pessoas em geral, todos nós, né? Quando é que a gente evita uma penalidade? No trânsito, por exemplo. Eu sei que tem pardal, a velocidade é 60, então eu tiro o pé, porque se eu passar a 70, vem a notificação. No caso da legislação digital, se houvesse efetivamente uma punição rápida, talvez logo as pessoas soubessem, né? As pessoas ficam sabendo, não, eu não posso fazer isso, que eu vou ser multado, eu vou ser autuado, eu vou sofrer alguma sanção. Então, o senhor acredita que seria por aí que se houvesse uma agilidade na penalidade para que o criminoso digital não ficasse mudando de perfil, escapando aqui e ali da legislação digital e fosse logo punido de uma maneira que reduzisse essa disseminação desse tipo de crime, doutor? Veja, eu encaro que essa situação ela tem que ser tratada em duas frentes diferentes. Uma é que nós já temos legislação suficiente, infelizmente a justiça brasileira, ela, nesse caso, ela é morosa, não conseguimos fazer uma punição com a indenização, com a criminalização do agente que fez essa divulgação de forma rápida, porém, se essa notícia, por exemplo, estiver veiculada a um determinado site, não através do WhatsApp, essas mensagens de um para um ou grupos de WhatsApp, nós podemos, através de uma ação judicial, fazer a remoção imediata através de um pedido de liminar. Agora, eu entendo que essa situação tem que ser pensada de uma forma mais ampla. Não adianta a gente só querer imaginar que a justiça terá uma solução rápida e efetiva para todos os casos. Me parece também que, paralelamente a essa alternativa, o ideal seria que as pessoas amadurecessem, tivessem mais discernimento e ser mais acostumadas a fazer essas consultas nesses sites de verificação, que a gente chama de fast check, né? Verificação rápida de notícias falsas. Ou seja, enquanto a total judicialização do problema, ao meu ver, por si só, não vai resolver o assunto. O que vai resolver é, nos casos mais graves, como, por exemplo, disparos em massa, situações que nós já vivemos, inclusive, durante as eleições de 2018, esses sim poderão ser judicializados. Agora, numa situação corriqueira, de dia a dia, é muito mais fácil a gente combater esse tipo de situação se o cidadão tivesse o hábito que ele não tem, que é de pesquisar os sites, como Agência Lupa, Estadão Verifica, Fato Fake, que existem na internet, que ali, em questão de segundo, ele já faz com que essa notícia não seja verdadeira. Agora, a questão aqui, existem duas situações. Um é um disparo único de uma mensagem, outro é uma campanha ostensiva, ou seja, quando o agente quer deliberadamente fazer inúmeros despachos. Esse é um caso de maior gravidade, que, ao meu ver, deveria ser tratado pela justiça, porque a potencialidade do dano é maior. Temos também o nosso César Fatioli, doutor Alexandre, no Rio de Janeiro, Nacional Rio, também conversando com o senhor. Vamos lá, Fatioli. Obrigado, Walter. Doutor, a justiça ela age prioritariamente por provocação, como o senhor alertou, daí a importância de todos se manterem atentos quando o seu parente ou seu amigo não tem o discernimento necessário. A pessoa tem a obrigação de agir, em especial gente mais vulnerável à sanha dos divulgadores de fake news. Correto. Mas a gente tem visto ações de ofício, por assim dizer, dos juízes, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Não seria o caso de, a partir da ação do Conselho Nacional de Justiça, dos colegiados, de mudar essa ótica, porque isso já ganhou proporção de epidemia. Não vou entrar no mérito de política, não. Vacinação. O país nunca teve índices tão baixos de adesão à vacinação. E as fake news via WhatsApp, Telegram, são diretamente responsáveis pela reticência dos pais. Como é que se faz num caso desse? Não é o caso da justiça se antecipar, não? Olha, Fatioli, é um prazer falar com você novamente.
Eu acho que a justiça ela está sempre correndo atrás dos fatos que acontecem nas plataformas digitais. Porém, isso não significa dizer que não haverá solução que possa ser aperfeiçoada, né? Eu acho que diante de uma situação de disparo em massa, uma situação, por exemplo, que envolva problemas sérios como esse que você mencionou de saúde, eu acho que deveríamos ter na lei alguma situação que pudesse potencializar esse tipo de dano e tratá-lo de uma forma a fazer com que a punição fosse mais rápida. Porque não se vai punir rapidamente uma pessoa que simplesmente faz um único repasse. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes existe uma ação orquestrada para poder fazer com que uma vacina da Covid não seja acreditada ou qualquer outra, por exemplo, a defesa de uma causa, a defesa de um interesse político. Tudo isso ganha outras proporções. É interessante dizer que, em alguns casos, no caso, por exemplo, se o conteúdo é eleitoral, você está vendo, nós estamos presenciando ações de ofício, tanto por parte do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, recentemente também pelo CNJ, em relação a algumas medidas contra alguns magistrados que foram favoráveis a essas articulações. Tudo isso mostra que já existe, em alguns casos, dependendo do conteúdo, uma legislação pronta para poder fazer a remoção imediata. Mas nem em todos os casos. Eu acho que se não houver uma situação, sobretudo, que afeta a estabilidade de uma campanha de saúde, algum desse gênero, essa é uma situação excepcional que deveria, obviamente, a lei ser aperfeiçoada para que a punição seja mais rápida e nós não tivéssemos tanta judicialização como poderíamos ter no caso que a internet, as plataformas digitais demandam soluções mais rápidas e não aquelas decisões iguais ao trâmite ordinário da justiça brasileira. Doutor Alexandre, para que possamos encerrar, e já agradecendo muito aí ao senhor pela atenção, aquela frase de produzir prova contra si, ou seja, pessoas que de alguma forma elas fazem difusões de si própria, enfim, difundindo, portanto, ali as suas imagens. De alguma forma, essa difusão, a justiça, ela pode, de certa forma, capturar essas imagens e fazer com que dentro de um processo aberto, essas imagens possam, de alguma forma, serem empregadas, portanto, num processo investigativo, para saber até se aquela pessoa é inocente ou culpada? Sem dúvida alguma, as manifestações que nós vimos em Brasília no último domingo demonstraram claramente que as pessoas que estavam ali não se demonstraram preocupadas com a sua imagem que estava sendo veiculada, atacando o patrimônio público, por mais que estivesse defendendo algum tipo de vontade política, ou que seja. Então, o próprio cidadão fez prova contra si mesmo. E todas essas provas, todas essas imagens que estão sendo divulgadas por redes sociais, Instagram, WhatsApp, etc., a qualquer momento pode ser utilizado e será utilizado. Veja bem, será utilizado para poder fazer identificação de autoria e punição dos infratores. As pessoas que agem daquela forma, agem com a certeza de que elas não serão identificadas e que elas sairão impunes. Só que a prova é tão contundente através de fotos e vídeos que eu tenho certeza absoluta que vai ser um desafio ao Ministério Público, à própria União, a fazer uma articulação, a fazer uma estruturação para poder demandar contra essas pessoas. Porque, em alguns casos, eu já estou vendo sites que espontaneamente foram criados até mesmo perfis no Instagram para poder fazer identificação através de imagens, fotos e infratores. Isso tudo para a justiça é válido. E certamente será um instrumento de prova inequívoco para poder fazer a punição daqueles que agrediram a todo o patrimônio do nosso país durante essas manifestações do domingo passado. Doutor Alexandre Ateniense, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Mais uma vez aqui os cumprimentos da emissora. Muito obrigado pela gentileza. E até um próximo encontro, doutor Ateniense. Eu que agradeço mais uma vez, Walter, e a todos os nossos âncoras aí por estar pautando um assunto tão relevante nesse momento tão delicado que nós passamos aqui no nosso país. Bom dia para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Doutor Alexandre Ateniense, especialista, portanto, no direito digital.